Show. Galera, vamos lá. Ó. É importante entender que todo objeto do conhecimento de uma prova do Enem, objeto do conhecimento é o assunto, tá? Ele é dividido em competências e habilidades, tá bom? O que nós vamos conversar aqui nas questões de matemática é a competência número 5, tá? Dentro da competência número 5, que estuda as funções, inclusive as funções trigonométricas, tá bom? É importante que você entenda isso. Vai lá, Vamos Ilan. lá. Bom dia, boa tarde, meus queridos. Professor Ilan Rodrigues, professor de Física. E como o Danielzinho falou há pouco, nós temos que entender que essa avaliação que vai ser feita agora em breve, ela é toda ela estruturada em cima de competências e habilidades. Professor, eu preciso saber dessas habilidades. Pessoal, o que é que vocês acham? A prova foi elaborada em cima de alguns pontos. O mínimo que vocês precisariam saber era como ela foi formada. Vocês têm que saber aonde é que vocês vão estar pisando, certo? E aqui são duas áreas, né? Duas, digamos, ciências. Sim. Que, gente, vocês sabem o quanto é difícil o nosso papel aqui. Falar de física e falar de matemática, nós temos essa dificuldade porque os alunos, é uma dificuldade geral. Então a gente vai tentar aqui, quer dizer, nós vamos conseguir ser o mais claro possível para que vocês compreendam todas as informações, tá bom? E eu vou iniciar a minha primeira questão com a habilidade número 1. Meus amigos, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou ficar aqui do seu lado, tá bom? Todo ano de prova de Enem é 2 a 3 questões, no mínimo, de ondulatória. Epa, professor, o senhor está falando isso por quê? Com base nas estatísticas da prova. Então, vocês que vão se preparar, que estão se preparando nesse momento, gente, é obrigação de vocês conhecerem os fenômenos ondulatórios, que são 7, pelo menos 7, vocês têm que saber quais são, como eles ocorrem e aonde eles ocorrem. O que é que diz essa habilidade, pessoal? Ilan, eu preciso decorar? Não, gente, a gente vai sintetizar para vocês. Vocês só precisam saber o que ela vai cobrar de vocês. Reconhecer os fenômenos ondulatórios de uso cotidiano em diferentes o quê? Contextos. Queridos, existe uma habilidade que vai cobrar de vocês apenas para vocês reconhecer esses fenômenos. Professor, e quais são esses fenômenos? Vamos aqui rapidinho, olha só. Você tem a reflexão, que é quando a luz ela incide em um meio e retorna para o mesmo meio. Vocês lembram dela? Aí vocês lembram logo de quê? De espelhos, correto? Nós temos a refração, que é quando a luz ela passa de um meio para o outro, com densidades diferentes. E vocês têm que anotar aí, podem anotar, gente, isso é importante. Na refração, a frequência permanece constante. O único parâmetro que se mantém constante na refração é a frequência. Professor, então quer dizer que quando uma onda passa de um meio para o outro meio, vai haver mudança onde? Na velocidade, e vai haver mudança no comprimento de onda. Quem é que não muda? A frequência. Vocês se recordam daquela equação? V lambda vezes F. Todo mundo, dá um ok aí. Todo mundo, beleza? Pronto, lembre dessa equação. Na refração, o V é alterado, o lambda, que é o comprimento de onda, é alterado, mas na refração, quem é que não muda? A frequência. E isso são perguntas frequentes no vestibular. Outro fenômeno que a gente chama a atenção, difração. O que é a difração? Em poucas palavras, é quando uma onda ela tem a propriedade de contornar um obstáculo. Se você estiver na sala de aula, com a porta entreaberta, alguém passando no corredor, vai conseguir escutar
o que está sendo dito dentro da sala de aula. Por quê? Perfeito. Porque nesse caso o som ele vai difratar, ele vai contornar o obstáculo, aquela abertura, e a pessoa consegue escutar esse som. Tudo certo? Difração. Próximo fenômeno. Cadê? Ressonância. Vocês lembram do que é a ressonância? Esse é um dos prediletos, tá, galera? É um dos favoritos dos vestibulares. Quando se fala em ressonância, é só você lembrar de máxima transferência de energia. Danielzinho, olha só como é que é. Esse cristal ali, aquela taça, as moléculas daquela taça possuem uma vibração, que é natural. Gente, esse ginásio aqui, ele é uma estrutura física. E ele possui a sua vibração, que é natural da estrutura. Sim, sim. Mas se houvesse um abalo sísmico aqui em Fortaleza, o abalo sísmico, essa energia, essa onda, poderia chegar nesse sistema. Perfeito. Se a vibração da onda for similar, for semelhante a desse sistema físico, ele pode entrar em ressonância e pode haver o colapso da estrutura. Vocês já viram em imagens da internet prédios desabando em um terremoto. Por quê? Porque devido à vibração de uma onda ser similar à do prédio, ele pode entrar em quê? Em ressonância. Aquela taça, para ela poder se romper as paredes dela, a pessoa teve que emitir um som, uma onda, similar à da vibração daquelas moléculas, para que ela entre em quê? Em ressonância. Então, anotem aí, meus queridos. Ressonância, em poucas palavras, máxima transferência de energia entre uma onda e um sistema físico. Ok? Outro fenômeno que também pode estar na prova de vocês, polarização. Aí vocês vão lembrar do cinema 3D. Cinema em 3 dimensões, ele só é possível devido ao fenômeno de quem? Da polarização. Aí você tem uma observaçãozinha sobre esse fenômeno. Quais são as únicas ondas que podem ser polarizadas? Anotem, ondas transversais. Galera, o som, ele é uma onda transversal? Não. O som, ele é uma onda longitudinal. O som, ele não pode ser polarizado. Quem pode ser polarizados? Todas as ondas eletromagnéticas, incluindo quem? Obviamente, a luz. Está claro isso? Interferência seria o nosso próximo fenômeno. Muitos alunos confundem ressonância com a interferência. Galera, qual é a diferença básica? A interferência, ela ocorre entre duas ondas. Pode ser construtiva ou destrutiva. Ilano, a interferência construtiva, há um aumento na amplitude, na intensidade da onda. A ressonância é entre uma onda e um objeto, entre o sistema físico. A interferência é entre duas ondas. E para finalizar, efeito Doppler. Professor, o que é o efeito Doppler? É um fenômeno que está relacionado à alteração da frequência devido a um movimento relativo entre uma fonte e um ouvinte. Está claro? Perfeito, perfeito. Com o professor, se o movimento entre a fonte e o ouvinte for de aproximação, frequência aumenta. Se for um som, ele se torna mais agudo, mais fino. Tá bom, Danilo? Se por acaso houver um afastamento entre a fonte e o ouvinte, a frequência diminui e o som ele se torna mais grave. Tá claro isso? Pois vamos lá para a primeira questão. A questão é a 15ª no material de vocês. Tem como você sair? Me dá só um ok? A 15ª, olhem aí direitinho. Tem ela aí? Vamos lá. Tá ok aí, gente? Dê só um feedback. Não tem a 15ª aí?
Eu acho que ela ficou para casa, eu acho que a gente dividiu, né? Mas enfim, vamos lá. Acompanha aqui comigo que vai dar certo. Acompanhe nas telas que você vai entender. O tsunami é uma série de ondas gigantes que se formam através de abalos sísmicos e também são conhecidos como maremotos. Os tsunamis têm um enorme poder destrutivo, pois ganham força somente quando chega na região costeira, formando ondas podendo chegar a mais de 30 metros de altura. Danielzinho, eu estou lendo o que, Daniel? Diz aí para eles o que é que eu estou lendo da questão. Eu estou lendo o texto. O texto base, hein, pessoal? Escuta bem o que o Daniel vai falar, Olha gente. só. Para vocês interpretarem direitinho na hora da leitura. Toda a questão do Enem, nós chamamos item, né? No Enem, ela é dividida em 3 partes. O texto base, que é aquele texto motivacional, que traz uma ideia de algo que nós queremos defender a resolução. O segundo passo, o enunciado, onde tem as informações necessárias para a resolução da questão. E em terceiro, tá, o comando da questão, que é o nosso objetivo final. Tá? O que o professor Ilan está lendo nesse momento é o que nós chamamos de texto base. Agora, é importante tomar cuidado que, infelizmente, e isso é uma realidade, tá? Isso não é regra, mas acontece que algumas questões você tem um texto que não serve para nada. Nesse caso, não é texto base, é chamado de pretexto, tá bom? Mas aqui, ó, perceba que todas as informações que o professor Ilan está lendo com vocês é importante para a resolução da mesma. Arrebenta, Ilan. Só concluindo, o que o Daniel quis dizer é porque no início do Enem, a gente tinha até uma certa dificuldade, vários professores tinham dificuldades para preparar questões, e às vezes só por ter o texto já dizia, ó, tem texto, é questão Enem. A gente brinca dizendo que é o que? É só um pretexto para dizer que é. Hoje, certo? Entendam, as questões do Enem, as informações que são necessárias, tem que vir aonde? No texto. Então não vão naquela de achar, né, Dandan? Ah, eu vou ler, não vou ler o texto, eu vou direto para o comando. Pode ser um problema para vocês. Ok? Tem questões, como o Daniel falou, que pode não ter nenhuma relevância. Mas a maioria, gente, as informações estão dentro da onde? Do texto. Percebam aqui, olha só a partir desse ponto. À medida que o tsunami se aproxima, as águas se tornam o quê? Rasas. Escuta bem. O empolamento da onda comprime a própria onda. O que acontece com a velocidade? Velocidade o quê? Diminui. Para menos de 80. O seu comprimento de onda também o quê? Diminuiu. V lambda F, que foi o que eu falei há pouco tempo atrás. Que fenômeno ondulatório é esse? Velocidade modificada, alterada, comprimento de onda alterado. Quem foi que o texto não citou? Frequência. Estamos falando de que fenômeno ondulatório? Refração. Se baseia aqui, olha aqui. Vamos lá. Muito bem. Em qual das situações a seguir será representado o fenômeno do texto? Ou seja, você tem que identificar o fenômeno do texto para poder olhar agora os itens e verificar qual dos itens representa o fenômeno do texto, que é o quê? Refração. Perfeito. O item A, pessoal, acabei de citar um exemplo sobre ele. Me diga aí, que fenômeno é esse do item A? Bora, não escutei. Que fenômeno seria daqueles que eu citei? Difração, perfeito. Correto? Então, ó, o primeiro fenômeno não é a nossa resposta, porque eu estou atrás de uma refração. Segundo fenômeno, a tremulação acentuada de estruturas físicas. Ressonância.
Tá claro aí, meus amigos? Tranquilo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Terceiro fenômeno. Ao se aproximar de uma fonte sonora, ela percebe o som mais agudo. Estou me referindo a qual fenômeno, gente? Efeito Doppler. Enquanto a quarta questão está relacionada exatamente ao quê? A refração. Professor, isso aqui é um exemplo de refração? É. Quando você olha para um peixe dentro da água, a luz, para você enxergar o peixe, a luz tem que incidir no peixe, passar da água para o ar e chegar aonde? Nos seus olhos. Quando a luz ela muda de meio, ela sofre uma redução, uma alteração na velocidade, Sim. no comprimento de onda. E uma característica, gente, olha só, é que o peixe que está dentro da água, ele aparenta estar mais o quê? Mais próximo. Por isso que muitos ficam tentando pegar o peixe, às vezes, está tentando pegar quem? É a imagem, porque o objeto está o quê? Mais abaixo. Isso é refração. E como eu estou atrás de uma refração, o item D é nosso item o quê? Correto. Beleza? Correto. O item E seria o fenômeno relacionado ao quê? Porque está ali o interferência. Comando. Interferência. Gente, tranquilo aí, deu para compreender sensacional, direitinho? mestre. Olha só, em uma questão a gente passou por todos os fenômenos ondulatórios, certo? E vai estar na prova de vocês, se Deus quiser. Vamos lá. Agora, galera, vamos conversar aqui um pouquinho sobre matemática, Tem que tá? apontar para lá. A nossa próxima questão, tá bom? Olha só que bacana essa questão, tá? Eu quero muito, primeiro, desejar aí boas-vindas aos queridos e queridas que acabaram de chegar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Eu sou o professor Daniel, como eu já disse agora há pouco, e é muito bom contar com vocês aqui. Agora, olha só essa questão, uma questão que foi do Enem PPL, tá bom? Pessoas privadas de liberdade. É muito importante que você conheça essas questões. Eu costumo dizer que, não somente eu, a melhor maneira para você se preparar para o Enem é resolvendo as questões que já foram do Enem, tá? Então, porque há sempre uma repetição, há sempre muita coincidência, tá bom? Em relação aos assuntos, em relação às competências e habilidades, tá? Agora, olha só, essa questão, ela nos diz o seguinte, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Perfeito. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30. A representação algébrica do lucro, L, em função do tempo T, é. Olha só, eu quero chamar a tua atenção, vê se tu concorda aqui comigo. Nós temos uma reta, ok? Se a configuração que nós representamos aqui, se é uma reta, ok? Nós temos uma função do primeiro grau. Muito bem. Se nós temos uma função do primeiro grau, o Ilan, logo na próxima questão de física, ele vai trazer algumas definições importantes sobre a função do primeiro grau, que é importante que você pegue aí o seu bloco de anotações e o faça. Eu vou trazer aqui dois elementos muito importantes. O primeiro, o que nós chamamos de coeficiente angular, e o segundo, o coeficiente linear. Você deve concordar comigo que, se nós identificarmos o coeficiente linear nessa reta, a questão é resolvida sem nenhum cálculo. Daniel, não entendi. Vamos lá de novo. Ó, o coeficiente linear significa o ponto em que a reta toca o eixo Y, o eixo da abscissa, da ordenada. O X é a abscissa, que toca o eixo da ordenada. Vamos lá de novo. Coeficiente linear é o ponto em que a reta toca o eixo da ordenada, o eixo Y. Olha só, vê se tu concorda aqui comigo.
A reta que nós estamos vendo, ela toca o eixo Y no ponto menos 1000. Então, na função f de x igual a x mais b, que é a modelagem matemática de uma função do primeiro grau, o b é menos 1000. Então, o candidato, a candidata a concorrer a uma vaga nesse vestibular, precisava identificar somente qual dos itens teria o b como menos 1000. Olha só, aqui eu tenho mais 3000, não é o coeficiente linear, porque ele toca no ponto menos 1000, no segundo 4000, no terceiro, na letra C, 0, na letra D, menos 1000 e na letra E, 3000. Então, se eu soubesse somente a definição de coeficiente linear, eu marcaria essa questão e, o melhor de tudo, acertaria sem resolver, sem pegar na caneta para fazer nenhum cálculo. Tá? Opção correta, letra D, menos 1000. Mas, como estamos treinando, eu quero te convidar aqui a você pensar de uma outra maneira. Eu defini para vocês o que é o coeficiente linear. Coeficiente linear é o ponto que a reta toca o eixo Y, a ordenada. Ele é identificado pelo B. Já o coeficiente angular, que é a variação, é dado pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Vem aqui comigo, por gentileza. Você deve concordar comigo que a reta mostrada no gráfico, ela forma dois ângulos com o eixo X. Um ângulo agudo, representando o meu lado direito, e um ângulo obtuso no meu lado esquerdo. A inclinação é o ângulo agudo, é o ângulo do lado direito, tá? Agora olha só, professor Ilan, olha como que eu penso numa resolução dessa questão. Modo flash. Vamos lá de novo. Sabemos que a função ela é do tipo AT mais B. Quem é o A? Coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. E quem é o B? Coeficiente linear. E o que é o coeficiente linear? É o ponto que a reta toca o eixo Y. Certinho? Ótimo. Agora vamos lá, ó. Veja, aqui está o ângulo que eu chamei de alfa, o ângulo agudo, alfa. Esse ângulo ele é maior do que 0 e menor do que 90. Nós temos esse segmento que tem um tamanho de 3000, vê se tu concorda comigo. Aqui é 0, aqui é 3000. Como que eu descubro o tamanho de um segmento na matemática? Pego o valor final, subtraio pelo valor inicial. 3000 menos 0, eu tenho 3000, que nós chamamos de cateto oposto ao ângulo alfa. Agora veja, aqui eu tenho o ponto 20 e aqui eu tenho o ponto 5. Olha só esse segmento. Qual é o tamanho desse segmento? Valor final, 20, menos o valor inicial, 5. 20 menos 5, 15. Então, eu tenho um ângulo alfa. Esse triângulo que você está vendo aqui, ele é um triângulo retângulo. Nós temos cateto oposto ao ângulo alfa e temos cateto adjacente ao ângulo alfa. Definição de quem? Definição da tangente. A tangente do ângulo alfa é dada pela divisão do cateto oposto, 3000, pelo cateto adjacente, 15. Então, A, coeficiente angular, que é a tangente daquele ângulo, é 3000 dividido por 15, 200. Então, nós já sabemos que A é 200. Então, quem vai multiplicar a letra T é 200. E o B, como a gente já tinha dito, ele é o coeficiente linear menos 1000. Portanto, a opção correta era a letra D. E aí eu volto a repetir, volto a insistir nesse ponto que... Aí alguém pode até discordar de mim e está tudo bem, tá certo? Mas eu sempre digo o seguinte, vocês estão aqui querendo acertar a questão do Enem. Não é verdade? O importante é acertar a questão do Enem e não resolver.
O importante é acertar e não resolver. Por quê? Porque nós sabemos que a prova do Enem, ela mede a tua competência acadêmica, ela mede o teu socioemocional, como é que você está naquele dia de prova, mas também mede, pessoal, a tua velocidade na resolução. Quanto mais questões você fizer, melhor para você. Então, quanto mais tempo eu ganhar numa questão, é melhor para mim. Certo? Quanto menos tempo, melhor para mim. Então, bastava você identificar que o coeficiente linear era o ponto em que a reta tocava o eixo Y, que você não precisaria fazer nenhum desses cálculos que eu fiz. E com essa questão, eu passo a bola para você, mestre. Vamos que vamos. Próxima questão, queridos. É a segunda questão do material de vocês. Agora, olhem se está aí mesmo, correto? Pessoal, antes do mestre resolver essa questão, nós vamos resolver essa questão de duas maneiras, tá bom? A primeira maneira, de uma forma olhando para a física, e depois eu venho para resolver a mesma questão pensando na matemática, tá? Pensando em acertar a questão e não em resolver, tá bom? Vamos lá, vai lá, mestre. Galera, pois vamos nessa. Questão de número 2. O gráfico a seguir relaciona as posições X em função dos respectivos instantes de tempo do movimento retilíneo uniformemente variado de um objeto de dimensões desprezíveis. Considerando que V0 é o módulo da velocidade inicial do objeto e A é o módulo da aceleração, assinale a alternativa que indica a expressão que descreve corretamente o gráfico. Olha só, estamos entrando em um outro assunto que é muito recorrente em qualquer vestibular que vocês forem enfrentar. Assunto de cinemática, ok? Inicialmente você aprende esse conteúdo gente, só para pontuar, tá? No material de vocês é a questão 3. Vocês aí de casa, ó, estão falando da questão 3. Oi? Página 81. Pronto, questão 3, página 81. Vamos lá, obrigado, viu, meu anjo? Então, seguindo. Assunto de cinemática. Você aprende esse conteúdo inicialmente falando de quem? MU e MUV. Rapidinho aqui, passando pelas equações, o que é que a gente pode concluir? Que no movimento uniforme, que é aquele que não tem aceleração, e a velocidade se mantém o quê? Constante. Gente, olha para cá todos vocês. Vocês só vão estudar na física 2 movimentos. Um com aceleração, que é o MUV, e o sem aceleração, que é qual? O MU. Esse movimento, que vocês estão vendo aqui à esquerda, ele só tem uma equação, que é V igual a ΔS sobre ΔT, ou como vocês bem conhecem ela, como sorvete. Não é isso? Em outras palavras? Então, se você estiver lendo uma questão e identificar no texto que não há aceleração, você só pode usar esta equação aqui. V igual a ΔS sobre ΔT, ou simplesmente sorvete. Enfim. Professor, identifiquei que a questão disse assim: um corpo inicialmente em repouso adquire uma velocidade de 30 metros por segundo ao longo dos 20 metros. Ele está ou não deixando claro que está havendo uma mudança onde? Na velocidade. Ele não disse que o corpo estava em repouso e depois ele mudou a velocidade, o valor? Galera, percebeu que tem aceleração? Aí tu tem que se basear nessas 3 equações que vocês estão vendo aqui no quadro, ó. Certo? A primeira é para calcular quem? A velocidade em função do tempo, ou a posição em função do tempo. A segunda serve para quê? Velocidade em função de quem? Do tempo. E a terceira, que é a Torricelli, é para você calcular
a velocidade em função da distância. Professor, eu preciso saber disso? Precisa. E principalmente, diferenciar o quê? O que é um MU do que é um MUV. O Muito Daniel acabou de resolver uma questão com vocês, que também envolvia interpretação gráfica. Na matemática, qual é a habilidade, Daniel, que fala sobre isso? 5. Competência 5, identificação. Ó, pessoal, só um minuto, mestre. Perceba que esse gráfico que nós, essa modelagem, tá, matemática aqui, perceba que ela é de uma reta. A incógnita, que é o T, tá, onde o S0 e V são constantes, são valores numéricos. A incógnita T, ela tem expoente 1. Passando aqui, tá? Daniel, ó. É reta. Para tu trabalhar melhor, vai lá. Isso, sensacional. Lembra que eu estava falando sobre a função, a modelagem da função do primeiro grau, AX mais B? Pessoal, entenda que às vezes, na questão do Enem, o que nós chamamos, né, de distrator, eles fazem a mudança da ordem para fazer com que você erre, tá? Então, lembra que você está sendo avaliado também pela sua atenção. O que é o normal? O normal é termos AX mais B. Agora você percebe que na questão do professor Ilan, não estava seguindo essa ordem. Olha só como que ele trouxe. Olha só, o X, no caso, seria o T, ele está terminando, o S0 começando. Aqui também, ó, que é uma reta. Por que que eu sei que é uma reta? Olha o expoente da incógnita. Expoente 1, primeiro grau. Então, é uma reta, tá? Cuidado também até nessa representação. Existem formatos que estão lá para fazer com que você erre, infelizmente. Vai lá, mestre. Seguindo aqui, galera, olha só. Então, como o Daniel estava pontuando, essa função aqui, pessoal, ela é uma função do primeiro grau. Esse B representa quem? O coeficiente linear. Enquanto o A, ele representará o coeficiente o quê? Angular. Qual é a função, meus queridos, do B, que é o coeficiente linear? Informar aonde é que a reta vai tocar no eixo das ordenadas. Já o A, ele vai informar o que, galera? A inclinação de quem? Da reta. Olhando para a função do primeiro grau, sempre que você olhar para esse A, é você entender o quê? Que quanto maior a inclinação da reta, maior vai ser o valor daquele coeficiente. Consequentemente, como é que se calcula esse coeficiente? Como é que se calcula a inclinação? Através de uma tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto o quê? Adjacente. Perfeito. O A sendo positivo, a tua reta vai ter uma inclinação para onde? Para cima. O A sendo negativo, a inclinação é para onde? Para baixo. E se aquele A foi igual a 0, se o coeficiente angular for igual a 0, aí nós teremos o quê? Uma reta horizontal, tranquilo? Sem nenhuma inclinação. Então vocês podem resolver questões, gente, só analisando o formato da questão. Quando a habilidade do Enem vem dizendo que, a 17, no caso da física, vem dizendo que é importante que vocês saibam interpretar o gráfico. Quando a gente fala em interpretar, o Daniel está trabalhando nessa técnica aqui direto. Não é vocês chegarem e ter que perder tempo calculando, resolvendo, perdendo tempo para poder resolver a questão. Só no olhar você consegue o quê? Identificar se é do primeiro, se é do segundo grau, se é uma reta, se é uma parábola, se a inclinação é para riba, se é para baixo. É por aí. Vocês têm que ter habilidade. Ah, Ilan, mas tem questões no Enem que eu tenho que fazer em 3 minutos. Aí é que você se engana, gente. Se você compreender os gráficos, tem questão que tu vai resolver em menos de 20 segundos. É isso. É esse o ponto que a gente tem que trabalhar aqui. Então vamos aqui, só para a gente concluir e fazer essa revisão da equação do primeiro grau. Vamos lá. Olha só, nós conversamos aqui que dependendo da inclinação da reta, você poderá ter o quê? A inclinação para cima ou para baixo. E como é que se calcula essa inclinação? Através de quem? Da tangente. Beleza?
Nesse caso aqui, queridos, olha esse exemplo. Qual das duas retas tem uma maior inclinação aí? Aí eu fico confuso em observar a inclinação. Gente, a inclinação é em relação à direção o quê? Horizontal. Quando a gente refere-se à inclinação, nós estamos olhando em qual referência? O eixo X. Qual das duas aqui possui a maior inclinação em relação ao X? A primeira, correto? Ou seja, o alfa está propiciando aqui uma maior o quê? Inclinação. Tudo certo, pessoal? Quem quiser tirar uma foto aí, fica Perfeito, à vontade, mestre. viu? É importante, tá, pessoal? Quem quiser registrar isso aqui, depois eu vou passar para o coordenador de vocês, esse slide aqui. Deixa eu sair para não queimar a foto. O pessoal disse que eu pareço com o Zacarias. Parece não, né, gente? Não, parece não. Não, mas ele parece não é não, da né? época deles, mestre. Não é da época deles. Parece não. Amiga, não faça isso não, amiga. Pareço não. O pessoal disse que eu pareço com o Arthur da Casa de Papel. Aí lascou, foi tudo. Mas vamos nessa. Não, porque a gente quando nasce feio, né, Daniel? Tu sabe do que eu estou falando. Quanto mais a gente tenta dar um jeito na gente, ajeita o cabelo, ajeita uma roupa, é um novo apelido que a galera consegue. É incrível, mas é isso mesmo. O negócio é se acostumar a ser feio mesmo. Vamos Eu não embora. entendi por que ele disse que eu sabia do que ele estava se falando, porque eu não sei, mas está tudo bem, né? Professor, eu pensei que o senhor soubesse do fenômeno da reflexão. Reflexão da luz, espelho. Vamos embora. Gente, voltando aqui, tá? Revisamos a equação do primeiro grau. E agora vamos falar da equação do segundo. Como é essa forma aí, Daniel? É y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. mais c. Vocês lembram essa forma aqui, ó? Cadê? Vamos aqui, meu controlezinho. Pronto, tá aí. Vocês estão... o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando uma função do segundo grau que vocês trabalham na física com aquela que você trabalha onde? Na matemática, ó. Se você olhar gráfico da posição em função do tempo do m e o v, é uma equação do segundo grau. Qual é a diferença? Que no lugar, certo? No lugar aqui da posição, do y, nós temos o s. No lugar do x, nós temos quem? O tempo. Quem são os coeficientes, quem são as constantes dessa equação do segundo grau? A, o B e o C. Quem é que está fazendo o papel do A, do B e do C? O A é a aceleração, o B é a velocidade inicial e o C indica quem? O S0. Obrigado. Vocês conseguem enxergar essa relação? De boa? Pois vem aqui. Mestre, peraí, antes do senhor seguir, Manda. pessoal, vem aqui comigo, por gentileza. Ó, eu disse que ele ia fazer primeiro da física e depois da matemática, mas vamos mudar aqui o script. Deixa eu resolver logo essa questão pela matemática, tá? Pessoal, tentando sempre ser muito honesto com vocês, tá bom? E aí o Ilan pode até ficar chateado comigo, que aí ele vai me perdoar. Passa logo. Eu? Mas, pessoal, eu resolvendo essa questão, eu nem perderia meu tempo lendo o Tá texto. lindo, viu? Eu olhava para o gráfico Continua lindo. e olharia logo para as opções. Ora, se eu tenho um gráfico e ele quer que eu diga qual a fórmula, qual a modelagem, qual a equação que eu tenho que forma aquele gráfico, para que eu ia perder tempo lendo o texto? Tá? Então, vou dizer, o importante é acertar a questão e não resolver. Olha aqui, ó. O A que multiplica x ao quadrado. Qual é a função dele no gráfico? Identificar a concavidade da parábola. Ó, Se o A for positivo, concavidade voltada para cima, carinha feliz. olha para trás, Daniel. Não é? Agora, se o A for negativo, concavidade voltada para baixo, carinha triste. Certo? Beleza. Quem é que identifica isso para a gente? O número, o valor que multiplica a incógnita ao quadrado. Pessoal, o gráfico da questão é essa daqui.
Então, o número que multiplica a incógnita ao quadrado, ele tem que ser o quê? Positivo ou negativo? Ele tem que ser negativo. Você concorda comigo que dá para eliminar itens aí, pessoal? Olha só, você marcaria a letra A como resposta? Não, esse gráfico não permite isso. Então, a letra A eu já não marcaria. Beleza. Você marcaria a letra D como resposta? Também não, pelo mesmo motivo que eu não marcaria a letra A. Perfeito. Agora, a letra C, daqui a pouco eu falo do B. Letra C, o termo independente da função do segundo grau. O termo independente, aquele número que não tem nenhuma letra junto a ele. Vamos lá de novo. Lembra da função do primeiro grau? Eu tenho o A que multiplica X e eu tenho o B que multiplica, que está sozinho, que é o termo independente. O que é que significa o B? O ponto que a reta toca o eixo Y. O C é a mesma coisa. O C, o termo independente, na função do segundo grau, ele indica o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Pessoal, nesse caso aqui, ó, a parábola está tocando o eixo Y na origem. O C é 0. É por esse motivo que todas as opções eu não tenho 3 elementos. Eu só tenho 2. Tá? Porque o C, para todas as outras aqui, ó, todas elas é 0. Beleza. Lembre-se que nós já descartamos a alternativa A e a alternativa D. Nós só temos 2 alternativas como verdadeiras. Beleza. Agora vamos falar do B. Daniel, o que significa essa letra B? Olha só, pessoal, você vai olhar para o gráfico. Guarda isso. Isso pode fazer com que você ganhe um tempo absurdo numa prova de Enem. Tá? Tanto na matemática como na ciência da natureza, na prova de física. O B, o sinal dele é o que ocorre com o gráfico a partir do momento que ele toca o eixo Y. Vamos aqui, olha para o gráfico. Pessoal, quando ele toca o eixo do Y, quando ele toca a origem, o que é que acontece com o gráfico? Ele está crescendo ou ele está decrescendo? Crescendo, é isso mesmo. Se ele está crescendo, então o sinal do B tem que ser positivo. Tem que ser positivo. A partir do momento que ele toca o eixo Y, se o gráfico cresce, o B é positivo. Nós tínhamos 2 opções. Pode ser a letra B ou a letra C. Eu sei que A é negativo, perfeito. Agora, quando o gráfico toca o eixo Y, o que é que acontece com a parábola? Ela cresce. Se ela cresce, o B é positivo. Qual o item correto, pessoal? Olha o B aqui positivo, ó. Opção correta, a letra B. Perceba que o tempo que eu levei para resolver essa questão, levou para mim um tempo considerável, porque eu estou conversando com você. Mas eu, enquanto candidato, olharia para o gráfico, olharia para as opções, já eliminava itens e já marcava a alternativa correta. Só conhecendo os elementos da função do segundo grau. Beleza? Agora vai, continua. É uma questão de física, mas que você usa como ferramenta quem? A matemática para desenvolver. É as habilidades que a prova está propondo de vocês. Então, olha só. O Daniel, ele interpretou o gráfico matematicamente. Agora, preste atenção como é que seria a interpretação, olhando para o movimento em relação ao gráfico. Ali é um gráfico da posição em função de quem? Do tempo. O que é que ocorre ao longo do tempo? As posições, elas vão aumentando, só que aí elas começam a aumentar e até um certo ponto, ela deixa de crescer, ok? Onde ele para de se distanciar e depois ele o quê? Ele retorna. Meus queridos, para eu me direcionar para um sentido, para eu poder inverter o meu sentido, só tem uma possibilidade, galera. Para que o corpo ele inverta o seu sentido, ele tem que parar, para depois o quê?
Vocês lembram que nós falamos sobre a inclinação? Que num gráfico da posição em função do tempo, a inclinação da reta, a tangente vai te dar quem? A velocidade. O Daniel falou, e falou muito bem, sobre a questão do ar. A aceleração ali é negativa, porque a concavidade está para onde? Para baixo. Você já eliminaria o item A e o item D. Ficaria apenas preso a qual item? B e quais itens? B e C. Agora olha para a inclinação da reta no começo. No primeiro ponto ali, no 0,0, a reta tem uma inclinação para onde? Para cima. O que deixa claro que ali a velocidade tem que ser o quê? Positiva. E aí o item correto seria apenas qual item? Você fecharia como sendo o item B. Apenas isso. Tá claro, gente, isso aí? A gente rodou na física e na matemática para que vocês tivessem uma visão geral. Sensacional, tá? mestre. E agora só concluindo aqui, Dandan. Galera, e se você fosse fazendo essa tangente até o vértice, o que é que você iria perceber? Que à medida que você vai seguindo na parábola, a inclinação ela vai o quê? Diminuindo, até no vértice a inclinação chegar a quanto? A 0. Quando a inclinação chegar a 0, sem inclinação não teria velocidade. É o ponto de retorno do objeto, certo? E aí a vida segue. Vamos lá, Daniel? Show, vamos lá. Beleza? Segue, gente. Simbora. Arranja só aí de novo. Não, quero não. Olha só, pessoal, a nossa próxima questão de matemática também é uma reta, tá? Questão Enem PPL, tá? Ela diz o seguinte, ó, vamos aqui juntos. Opa. Se eu sair do meio que tá Opa, pronto. Olha aí. Tá dando interferência. Olha o texto base, tá, pessoal? Olha o texto base. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011, tá? É verdade, né? Olhamos aqui para o gráfico, ele aumentou de forma linear, linha reta, não é? Então nós temos aqui uma reta, beleza. E aí ele diz o seguinte, conforme dados do grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico, perfeito. Aí ele diz o seguinte, ó, suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento. Pessoal, então olha aqui que bacana que ele diz para a gente. E aí eu quero deixar vocês bem tranquilos e seguros, tá? Eu só posso fazer o que vou fazer agora, porque ele me disse... Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento, tá? Então ele está dizendo para mim que antes a taxa de crescimento era uma reta e no futuro continuará sendo uma reta. Então eu só posso fazer o que vou fazer agora para resolver essa questão, porque essa informação me dá suporte para isso. Aí ele diz, ó, a estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013, tá? Nós temos aqui pessoas que são apaixonados pela matemática como eu, e vocês, muitos de vocês também. Tem outras pessoas que estudam porque tem que estudar, mas tem pessoas que gostam. Você deve concordar comigo que nesse exato momento você deve estar pensando aí em várias formas de resolver essa questão. E uma delas é utilizando f de x igual a x mais b, onde você ia ter que montar um sistema para resolver o sistema, para encontrar o valor de A, para encontrar o valor de B, com isso modelar a função e depois tirar a letra x e colocar 2013. Tudo bem, dá certo, você vai encontrar a resposta correta. Mas pessoal, eu quero te convidar a pensar de uma forma diferente. Eu quero te convidar a pensar com geometria, tá? Lembre-se, eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, eu posso, através da reta, construir o quê? Triângulos. Lembra que A não é a tangente do ângulo? Então, vamos lá, ó. Olha só como é que eu penso, tá, na resolução dessa questão. Eu penso o seguinte,
Ó, 2007 me foi dado o Y 27. Tudo bem. E outra coisa, eu não vou representar a figura, tá, pessoal? Eu vou aproveitar a imagem que a questão me deu e vou completar a imagem com a minha caneta. Então, 2011, o Y 48. O que é que ele quer? Ele quer o valor de Y para que ano? 2013. Esse é o nosso objetivo. É encontrar o valor da imagem quando o domínio for o ano de 2013. Perfeito? Muito bem. Lembra que ele disse que a taxa de crescimento é a mesma? Se a taxa de crescimento é a mesma, a tangente é a mesma. Isso quer dizer que o ângulo é o mesmo. Então, eu faço a continuação da reta e construo dois triângulos. Triângulos que são o quê? Semelhantes. E aí eu utilizo uma relação da geometria plana para resolver uma questão de álgebra. Tá? Ora, nós temos cateto oposto a alfa no triângulo menor, K menos 48. Lembre-se que o tamanho de um segmento é dado pela diferença entre o valor final pelo valor inicial. Então, o valor final do Y é K e o valor inicial é 48 para esse triângulo menor. Então, eu tenho K menos 48 como ângulo, como cateto oposto ao ângulo alfa. E quem é o cateto adjacente? É a diferença de 2013 para 2011. 2013 menos 2011, 2. Ótimo. Agora eu tenho um outro triângulo também. Esse triângulo aqui, que ele tem cateto oposto, 48 menos 27, 21. E 2011 menos 2007, 4. Pessoal, você sabe como é que eu enxergo isso daqui? Vê se tu concorda comigo. Essas grandezas, elas são proporcionais. O que ocorre com uma grandeza, obrigatoriamente tem que ocorrer na outra grandeza. Vem aqui comigo. Eu tenho aqui segmento 4, e agora no outro triângulo eu tenho segmento 2. O que foi que eu fiz com o 4 para ele virar 2 de forma proporcional? Eu dividi por 2. Ora, se eu dividir por 2 uma grandeza, o que é que eu tenho que fazer na outra grandeza? Também dividir por 2. Então, basta eu fazer a seguinte relação. K menos 48, esse cateto oposto está para esse cateto oposto 21, assim como o igual, assim como o 2 está para 4. Só que 2 está para 4 é o mesmo que 1 meio, né? Porque 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 também é 2. Agora, aplicando a propriedade fundamental da proporção, nós temos que 2K menos 96 igual a 21, somando. Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa, tá? Essa questão de que, tá bom? Mas isso daí é só para a gente aprender da forma correta. Essa questão que o número está negativo de um lado e ele passa para outro lado virando positivo, pessoal, foi a maior mentira que ensinaram para a gente, tá? E a gente acredita nisso, mas tá tudo bem. Isso é uma maneira, é usos e costumes, tá? Mas isso nunca existiu na matemática. Na verdade, o nosso objetivo é tirar aquele menos 96 que está no primeiro membro. Então, se eu quero tirar menos 96, eu somo o mesmo número nos dois membros. É por isso que depois da igualdade aparece o mais 96. Beleza? Então eu tenho 2K igual a 117, dividindo por 2, tá bom? Não é que, por favor, o 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, isso não existe. Então, dividindo por 2, os dois membros, eu tenho que K é igual a 58,5, fazendo assim com que a opção correta é a letra B.
ok? Eu resolvi uma questão da competência 5 de função do primeiro grau, utilizando habilidades da competência 2, habilidades da geometria plana, com semelhança de triângulos, ok? E isso é totalmente possível, pessoal, tá? Ilanzinho, vem que o nosso tempo está acabando. Bora. O microfone é seu, bebê. Esse aqui que é seu. Valeu. Vamos lá, galerinha. Continuando. Vocês estão cansados? Não, ainda tem muita né? coisa para eles. Olha Muito só. conhecimento, muita cultura ainda. Pois é, galera. Hoje vocês vão sair daqui com bastante informações. E eu vou assistir todas as aulas de hoje, viu, Ilan? E beleza. Eu não posso perder. Professor Tonatiu. Professor Tonatiu. Gente, Professor Tonatiu. olha como ele é lindo, ó. Tonatiu? Dê um oi aí pro pessoal aí. Dê um oi. Esse aí, pessoal. Para os mais próximos é o Tonati Lindo. Esse aí é a parte. Fala, galera. Boa tarde, boa tarde. Beleza? Já falar um pouquinho de química aqui com vocês, beleza? Fio. E quando ele fala em química, eu só lembro em pH. E quando eu lembro em pH, o que é que eu lembro? Logaritmo. Ai, meu Deus, que paixão. Pois vamos lá. Simbora. Galera, mais uma questãozinha de gráfico. Só que essa, quem vai resolver serão vocês. E vão acertar. Certo? E vão acertar. A numeração dela qual é aí, hein? É a mesma? Quarta é? É a oitava? Questão 8. Pronto, obrigado, amigo. Questão 8. Olha só. Nós falamos há pouco que quando o gráfico é da posição em função do tempo, vocês lembram? M1, S igual a S0 mais VT, equação do primeiro grau. Se for o MV, S igual a S0 mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Função do segundo grau. No MU, espaço em função do tempo era uma reta. No MV, espaço em função do tempo era uma parábola. Olhando agora para essa questão. Olhem e observem bem o gráfico, por favor. Respondam. Trata-se de um MU ou de um MUV? Não escutei. MUV? Por quê? Porque é uma função do segundo grau. Cuidado, meus amores. Olha bem, o que foi que eu disse a vocês? Olhem bem para o gráfico. O gráfico que vocês estão vendo aí não é do espaço em função de quem? Do tempo. É da velocidade. Perfeito. Em função de quem? Do tempo. Vem, professor, e aí? E aí que é o seguinte. Quais são, como é que se comporta a velocidade em função do tempo no MU e no MUV? Relembra aqui comigo. No movimento uniforme, a velocidade tem que ser sempre o quê? Constante. Olha para o gráfico ali. A velocidade, ela está constante, galera? Não. Então, já descarta a possibilidade do movimento ser uniforme. Quando a gente fala do movimento uniformemente variado, a função matemática da velocidade em função do tempo é essa aqui. Correto? Essa função é do primeiro ou é do segundo grau? Primeiro. Então entendam. Esse gráfico, ele nem representa o MU e não representa quem? O MUV. Então ele representa o que, professor? Um movimento que é variado, mas que nem é MU e nem é o que, obviamente? O MUV. Então ele é um movimento variado, onde a velocidade dele vai aumentando até qual instante? 4 segundos. No instante t igual a 4, a velocidade é quanto dele, gente? 20 metros por segundo. Passou do 4, 5, quinto segundo,
sexto segundo, a velocidade ela vai reduzindo até chegar a quanto? A zero. Portanto, qual é a única opção que nós temos aqui? Item D de dado. Perfeito, mestre. Beleza? Vai lá, Sensacional. Daniel. Seguindo, Dan. Pronto, vamos lá. Outra questão, tá? Você vai dizer assim, poxa, Daniel, tu só trabalha com o Enem PPL, não teve uma questão do Enem tradicional, o Enem primeira aplicação. Pessoal, assim, pela nossa experiência, pela nossa prática, nós sabemos que o Enem PPL, né, por ser uma prova mais difícil da gente encontrar, e a chance de pegar as questões do Enem PPL para que sejam aplicadas na primeira aplicação é muito alta. Não a mesma questão, tá, pessoal? Com mudança, com construção, tá? Com reformulação. Então, por isso que nos meus materiais eu utilizo tanto o Enem PPL, por esse motivo. Vamos lá de novo, olhando para o gráfico. Se eu tenho uma reta, então o objeto do conhecimento desse item, dessa questão, função do primeiro grau. Ótimo, verdade. Há um tempo atrás, nós ouvíamos muito assim, a prova de matemática do Enem era muito simples, bastava aprender regras de 3. Não sei se você chegou a ter isso daí. Pessoal, isso nunca foi verdade, tá bom? Isso nunca foi verdade. Mas existia muitas questões em que você resolveria sim, através da regra de 3, porque era reta. Se eu tenho reta, eu tenho PA, eu tenho regras de 3 simples, tá bom? Se eu tenho curva, eu tenho progressão geométrica, tá bom? Então, eu vou resolver essa questão, aquela questão da competência 5, que era de reta, eu fiz pela competência 2, tá? Agora eu vou resolver essa questão utilizando regras de 3, somente, tá bom? Vamos ler a questão, ela diz assim, ó. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que, após 10 anos, o valor monetário de um bem será zero. Isso é uma especulação, tá, pessoal? Isso é uma especulação. Seria maravilhoso que isso, na verdade, existisse, mas é uma especulação. Imagina que você compra hoje o aparelho que você tem, o aparelho que você possui, e 10 anos depois o valor dele é zero. Tá? Então, por isso que é uma especulação. Mas, de acordo com o texto, depois de 10 anos, o objeto que você comprou, o valor dele, o valor monetário dele é zero. E aí ele diz, ó, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Então, no ato da compra, quando o X for zero, o objeto, ele custava um determinado valor, o tempo foi passando e o preço do objeto foi caindo. Até então, verdade. Até então, é verdade. Mas chegar a zero o preço dele, isso daí é uma especulação. Uma pessoa adquiriu 2 bens. Pensa comigo, tá? Então, supostamente, eu teria que fazer quantos gráficos? 2 gráficos. O primeiro gráfico para o bem que o valor era de R$ 1.200, e o segundo bem, o segundo gráfico, o valor era de $900, não era nem reais, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar? Pessoal, vamos pensar aqui comigo na depreciação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a depreciação, o valor do objeto, ele vai caindo até chegar a zero. Quando é que ele chega a zero? Quando ele estiver no tempo de 10 anos, tá? Então, pensa comigo. Se eu tenho que a depreciação 10 é 100%, depreciação de 100% quer dizer valor igual a zero. 8 anos depois, ele vai ter que depreciação? Ora, se 10 é 100, 8 é 80. Tá? Se de 10 anos a depreciação chega a 100%, em 8 anos a depreciação
é 80. Mas Daniel, eu não consigo entender por que é 80. O que foi que você fez com o 10 anos para virar 100%? Você teve que multiplicar por 10. Então, o que eu faço com uma grandeza, eu faço com a outra grandeza. Então, se 10 vezes 10 dá 100, 8 vezes 10 dá 80. Isso quer dizer que a depreciação é 80%. Se a depreciação é de 80%, a pessoa vai pagar quanto? Vai pagar 20%. Está resolvida a questão. Então, o valor da depreciação, após 2 anos, é 100 menos 80, 20%. 20% da diferença entre os objetos. Ou seja, 20% de 1.200 menos 900. 20 por 100 é 20 dividido por 100, cancela 0, 2 décimos. 2 décimos, 0,2. 0,2 de 1.200 menos 900, que é 300. Como é que você multiplica um número com vírgula? Desconsidera a vírgula e come um zero. Então, eu vou ter 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60 dólares. Pessoal, olha só. Se você não pensasse dessa forma, o que era que você ia ter que fazer para resolver essa questão? Olha o tempo que você ganhou. E eu estou sempre batendo na mesma tecla. O importante é acertar a questão, tá? Vem comigo. Pensa aqui junto comigo. Você ia ter que fazer 2 gráficos. Você ia ter que fazer 2 funções. Para cada função, você iria encontrar a modelagem da função para depois aplicar o f de 8 e o g do 8. E depois você vai ter que calcular a diferença, tá? Mestre, eu acredito que o nosso tempo já deu. Não, mais uma. Não tem mais uma? Mais não uma. acredito. Então, que bom. Então, ele que termina, tá? Mas deixa eu logo me despedir. O chefe autorizou mais uma. Autorizou mais uma. Obrigado, Fábio. Pessoal, mais uma vez eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá? E aí me permita falar, eu sou um cara muito devoto, eu sou um cara muito cristão. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que tudo na vida tem um preço. E tudo na vida tem um tempo. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Acredite que nesse exato momento, você está plantando. Você está plantando para o teu futuro, tá? Pessoal, e quem planta abacaxi jamais vai colher laranja, tá? Te prepara, que a colheita vai ser maravilhosa. E que bom que Deus me deu a oportunidade de compartilhar com vocês essa vitória. A minha oração e o meu desejo de muita saúde, muita paz, que Deus possa abençoar e derramar sobre as vidas de todos vocês muita saúde e muita paz, que Ele possa dizer sim e amém para todos os sonhos e todos os desejos que você tem guardado no seu coração e que só você e Ele sabe, tá bom? Que seja feita a vontade dEle na tua vida, tá bom? Muito obrigado, valeu Academia Enem, valeu Fortaleza, fica aqui o meu agradecimento, tá bom? Obrigado pessoal, muito obrigado. Vai lá, mestre. Valeu, Dandan. Vamos aqui que eu ainda tenho mais algo para poder trazer para vocês, tá? E eu vou ficar aqui, tá? Eu vou ficar, eu quero aprender. Eu quero aprender. Quero tirar uma fotinha com você para a gente registrar esse momento lindo, maravilhoso. Corra linda. Vamos lá. Mais uma questãozinha, tá? Envolvendo ondulatória, uma aplicação da equação fundamental da onda. Equação esta que eu já citei hoje. V é igual a lambda vezes quem? F. Eu queria que vocês anotassem essa equação no caderno de vocês e puxassem uma setinha assim, ó. V. Aí coloca uma seta escrevendo meio. O que eu quero dizer com isso? A velocidade de uma onda, ela depende do meio que ela vai se propagar. Velocidade depende do meio, igual ao lambda, que é o comprimento de onda, certo? Vezes a frequência, V lambda F. Velocidade depende do meio, frequência depende de quem? Da fonte.
puxem uma seta colocando fonte a partir da frequência. Frequência depende da fonte. E o comprimento de onda, Ilan? O comprimento de onda, ele tanto depende do meio, quanto depende de quem? Da fonte. É aquela velha Maria vai com as outras. Se a velocidade mudar no fenômeno, o comprimento de onda acompanha essa mudança. Se a frequência modificar no fenômeno, o comprimento de onda também vai junto. Ou seja, o comprimento de onda, ele depende do meio e depende de quem? Da fonte. Certo? Vamos nessa. Essa questão, ela fala exatamente dessa equação fundamental. Considere que de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de uma onda da luz incidente do objeto a ser observado. Na figura abaixo, analisamos algumas organelas com suas respectivas dimensões. A imagem ainda não está ampliada. Daqui a pouco eu vou dar uma ampliada nela. Mas tem as organelas e os seus respectivos tamanhos. De acordo com a questão, já dá para a gente entender o quê? Que olha só, que o espectro eletromagnético referente vai ser informado e que a luz ela tem uma velocidade de quanto? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E de acordo com as funções, enfim, em relação à frequência. Analisando as informações, qual a menor estrutura que poderá ser vista por esse microscópio? Galera, ele vai me... olha só essa imagem. Nessa imagem mais ampliada fica melhor. Vocês conseguem ver o tamanho das organelas em nanômetros, onde esse nano, vocês lembram, é um prefixo que vale quanto? 10 elevado a menos 9. O texto, ele passou essa informação. Nós temos o tamanho das organelas e ao lado quem? A frequência de luz visível. Frequência que vai do vermelho ao violeta. Se você lembrar aí na tua mente das ondas eletromagnéticas, que a luz visível vai do vermelho ao violeta, mas o que é que tem de onda eletromagnética antes do vermelho? A radiação infravermelha, que é o calor, por forma de radiação, e acima do violeta, você tem as radiações ultravioleta, o VA, o VB e o VC. De todas as radiações que nós temos, aquela que a gente consegue enxergar é referente a quem? Ao que a gente chama de luz o quê? Visível. Então, gente, eu estou olhando para o microscópio, através do microscópio. Quais são os meus limites? Eu só consigo enxergar ondas que vão do vermelho ao violeta. Então, baseado nessa equação, V igual a lambda vezes quem? Vezes F, eu vou atrás de descobrir o comprimento de quê? De onda. Quem é o comprimento de onda? É a velocidade da luz sobre a frequência. Mas quais são os meus extremos? É a frequência do vermelho, que é a frequência mínima, que vai me dar o comprimento de onda máximo, porque elas são inversamente o quê? Proporcionais. Quando eu pego o comprimento de onda máximo, ou melhor, a frequência máxima, eu tenho o comprimento de onda mínimo. Substituindo vai ficar assim, ó. Olhando para a frequência do violeta, o C é 3 vezes 10 a 8, a frequência do violeta, 7,5 vezes 10 elevado a quanto? 14. Efetuando essa divisão aqui, nós vamos ter um valor de 0,4 vezes quanto? 10 a menos 6, correto? Que eu ajustando para ficar ali 10 a menos 9, Ilan, por que tu vai ajustar para 10 a menos 9? Porque a questão que é, as organelas estão todas em nanômetros, ok? Que vai dar quanto? 400 nanômetros. Como é que você fez isso? Se eu multiplicar isso aqui por 10 a terceira, ou então melhor dizendo, se eu puxar a vírgula 3 casas para a direita,
eu acrescento aqui menos 3. Então eu tenho o comprimento de onda do azul, do violeta. Fazendo a mesma coisa, nós temos o comprimento de onda de quem? Do vermelho. Ou seja, a luz visível só me permite ver do 400 nanômetros a qual? 750. Qual é a organela aqui que está entre esses dois valores? O retículo, o quê? Endoplasmático, correto? No caso, a nossa resposta vai ser o item E. Tranquilo, gente? Beleza? Gente, eu estou aqui também me despedindo de vocês, tá? Anotem aí o meu Instagram, onde eu vou colocar esse slide lá à disposição de vocês, tá certo? prof.ilan.rodrigues. Eu vou colocar ele à disposição lá no Instagram. Chegar em casa eu faço isso, certo? E aí eu agradeço a vocês e saibam que a gente está aqui hoje iniciando um trabalho com vocês, mas esse trabalho, ele vai continuar, ele vai perdurar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum material, vocês podem entrar em contato comigo, que eu fico à disposição de vocês, o tempo que for necessário para que vocês consigam realizar o sonho de vocês. Saibam que em vocês estarem aqui hoje, num sábado à tarde, onde muitos estão aí fazendo qualquer outra coisa na vida, mas vocês estão aqui, então vocês estão fazendo o que é certo, o que tem que ser feito para chegar ao caminho, ao resultado de sucesso de vocês, tá bom? Então eu agradeço vocês, agradeço ao Fábio pelo convite, tá, gente? Obrigado, boa tarde, e fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.